Muito boa tarde. Vamos então dar início à terceira lição deste curso de Meteorologia. Lembram-se que na lição anterior nós indicámos quais os principais processos atmosféricos. A partir desta aula vamos começar a tratar esses processos de uma forma mais pormenorizada e vamos começar exatamente pelos processos radiativos. Porquê processos radiativos? Bom, porque na atmosfera e no sistema Terra tudo começa com a radiação. Mas, afinal de contas, o que é a radiação? Ora bem, a radiação é um processo pelo qual a energia é transferida através do espaço sem necessidade de que este espaço esteja ocupado por um meio material. Portanto, é um processo, digamos, imaterial. Com o estabelecimento da teoria eletromagnética nos finais da segunda metade do século XIX, verificou-se que a radiação é um processo sustentado por ondas eletromagnéticas que são emitidas por osciladores atómicos, porque nessa altura também já se conhecia a estrutura atómica da matéria. Ora bem, nesta figura está uma representação unidimensional de uma onda sinusoidal, isto é, de uma onda traduzível matematicamente por um seno ou por um cosseno, e esta figura ilustra algumas das características das ondas. Temos a amplitude, portanto, que é aquela distância ali marcada, que se exprime nas unidades do processo que estamos a estudar. Depois temos a distância entre dois picos ou dois vales da onda, que é o comprimento de onda. Se esta onda for uma onda de propagação, o número de vezes que num segundo, na unidade de tempo, passa num determinado local uma crista ou um vale da onda é a frequência da onda. O período é o intervalo de tempo que medeia entre duas passagens consecutivas de um extremo, portanto, de um vale ou de um pico, de uma crista da onda. E, claro, reparem que a frequência e o período são grandezas inversas uma da outra, portanto, são grandezas cujo produto é igual à unidade. Porquê? Bom, se imaginarmos, por exemplo, que o período é de 2 segundos, portanto, a duração, o intervalo de tempo entre passagens sucessivas de uma crista é de 2 segundos, então isto significa que a frequência é de meio segundo. Portanto, o número de vezes que a crista passa é de 0,5. Num segundo passa, digamos, meia crista. Bom, uma vez que demora 2 segundos a passarmos de uma crista para outra crista. Portanto, frequência e período são inversos um do outro. Isso quer dizer que a frequência tem dimensões de tempo levantado a menos 1, ou o inverso do tempo, e a frequência traduz-se em hertz, ou ciclos por segundo. Uma característica das ondas eletromagnéticas, que também foi estabelecida na teoria eletromagnética de Maxwell, é a de que a velocidade de propagação de todas as ondas eletromagnéticas no vazio é igual a uma constante fundamental da física que se designa pela letra C, que é a velocidade da luz no vácuo. Portanto, todas as ondas eletromagnéticas no vazio se propagam com a mesma velocidade. Nesta figura temos ainda representados Maxwell, que foi o fundador da teoria eletromagnética, que sintetizou todos os fenómenos experimentais conhecidos da teoria eletromagnética num sistema de equações, que tem o seu nome, as equações de Maxwell, e temos a fotografia do engenheiro Heinrich Hertz, que experimentalmente mostrou que de facto existem ondas eletromagnéticas.
Esta figura refere-se ao espectro eletromagnético. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os comprimentos de onda das ondas eletromagnéticas podem variar entre 0 e mais infinito. E as suas frequências também podem variar entre 0 e mais infinito. Na figura de cima, portanto, esta sucessão de caixas, nós temos valores decrescentes do comprimento de onda e os tipos, as designações dos tipos de ondas associadas. Temos as ondas, o comprimento de onda aqui está expresso em metros, temos as ondas de rádio, com um comprimento de onda típico de 1000 metros, as micro-ondas, 100 metros, o infravermelho, radiação infravermelha, 10 a menos 5 do metro, portanto, 1 sobre 100.000 do metro, como comprimento de onda. Depois temos a radiação visível, a radiação ultravioleta, os raios X e os raios gama. Aqui, esta figura pretende mostrar o decréscimo do comprimento de onda. Portanto, a distância entre duas cristas ou dois vales sucessivos vai diminuindo. E nesta parte inferior da figura, nós temos frequências correspondentes ao mesmo tipo de ondas, ordenadas crescentemente. Portanto, quanto menor o comprimento de onda, maior é a frequência. E, por consequência, nós partimos de frequência de 10.000 Hz nas ondas de rádio até frequências de 10 levantado a 20 Hz na radiação gama. Esta outra figura reproduz essencialmente a anterior, mas acrescenta dois aspectos importantes. O primeiro é este. Portanto, cá temos os comprimentos de onda, desde as ondas longas até aos raios gama, portanto, os comprimentos de onda ordenados por ordem decrescente, e temos aqui uma janela dos comprimentos de onda do visível, portanto, são aqueles comprimentos de onda que impressionam a nossa retina, e também eles ordenados decrescentemente, portanto, temos o vermelho até ao violeta, e, portanto, cá temos estes comprimentos de onda que realmente impressionam a nossa retina. Como veem, o comprimento de onda no vermelho é da ordem de 0,7 micron, e enquanto que no violeta é da ordem de 0,4, cerca de metade do primeiro. Portanto, as frequências variam em sentido contrário. E temos ainda aqui um outro aspecto, que é o seguinte, é que temos este traço que divide os comprimentos de onda em duas regiões. Este traço corresponde a um comprimento de onda da ordem do micrometro, portanto 10 a menos 6 do metro, e comprimentos de onda superiores constituem a radiação de onda longa e comprimentos de onda inferiores constituem a radiação de onda curta, portanto a long wave e a short wave radiation. Nós veremos mais tarde que no sistema Terra quais são os subsistemas que emitem radiação nesta gama das ondas longas e das ondas curtas. Ora bem, este quadro sintetiza o que acabámos de dizer. Portanto, todas as ondas eletromagnéticas propagam-se no vazio com a mesma velocidade, que é de cerca de 300.000 km por segundo. A frequência é o inverso do período. Portanto, o período exprime-se em segundos no sistema internacional, frequência em hertz. Temos a frequência angular ou pulsação, que é a frequência não no intervalo de tempo unidade, mas no intervalo de tempo de 2π segundos. E temos o comprimento de onda, que é o produto da velocidade pelo período, ou seja, a velocidade a dividir pela frequência, ou 2π vezes a velocidade a dividir pela pulsação. O que é importante aqui neste quadro é nós verificarmos o seguinte, como temos ainda este, não é? O período é lambda sobre c,
comprimento de onda sobre a velocidade de propagação, a frequência, que é o inverso, é c sobre lambda, e a pulsação é 2πc sobre lambda. O que é importante aqui fixar é o seguinte, é que como a velocidade de propagação é constante, tanto faz falar em frequências ou em pulsações como em comprimentos de onda. Ou seja, se nós tivermos uma grandeza que se exprime em função das frequências, nós podemos fazer uma mudança de variável e passar a exprimir essa grandeza em termos do comprimento de onda. Claro que a forma dessas funções não é necessariamente a mesma, mas isso pouco importa. Só temos que ter ainda cuidado com o seguinte, é que se essa quantidade é a função integranda de um integral, então, além de fazermos a mudança de variável no argumento da função, temos que fazer a mudança para a nova variável na diferencial desse argumento que aparece no símbolo de integral. Por consequência, vai aparecer um fator extra que multiplica a função em virtude da mudança de variável. Mas já vamos ver isso melhor a seguir. Agora, uma onda eletromagnética pode ser interpretada como um feixe de partículas a que se dá o nome de fótons. Bom, e se a onda tem frequência f, então cada fóton que faz parte dessa onda tem uma energia que é proporcional a f, hf. Este H é uma constante fundamental da física, dita constante de Planck, cujo valor está aqui mencionado. Se quisermos mudar de frequência para pulsação, temos que multiplicar e dividir por 2π, e, portanto, a constante de Planck fica dividida por 2π, e o valor H traçado, que é a constante de Planck dividida por 2π, também está aqui indicado. Um aspecto importante é que a constante de Planck tem dimensões de energia vezes tempo. Bom, multiplicado por uma frequência que é o inverso do tempo, ficamos com dimensões de energia apenas. E a unidade de energia no sistema internacional é o joule, como se sabe. Portanto, esta dimensão energia vezes tempo é uma dimensão de momento angular ou de ação. Portanto, a constante de Planck tem dimensões de momento angular ou de ação. Cá está, se eu mudar, eu posso relacionar a diferencial da energia de um fóton com a diferencial da frequência da onda de que ele faz parte. Se quiser fazer uma mudança de variável, substituindo frequências por comprimentos de onda, dy ou df têm que ser também transformados de acordo com a relação que está aqui. Bom, e a relação mostra que se dy é positivo, portanto, se a energia ou a frequência do fóton aumentam, o comprimento de onda diminui, visto que há um sinal menos envolvido nesta relação entre diferenciais da energia ou da frequência e do comprimento de onda. Há alguns conceitos fundamentais que vão ser extensivamente utilizados quando os aplicarmos ao sistema climático, ao sistema Terra e, em particular, à atmosfera. Nós temos, portanto, um campo de radiação. E esse campo de radiação tem energia. E isso é um facto bem estabelecido na teoria de Maxwell. E a energia por unidade de volume designa-se por densidade de energia e, no sistema internacional, exprime-se em joule por metro cúbico. Um outro conceito é o conceito de fluxo espectral. Imaginem que nós temos uma superfície e que um dos lados da superfície é, por convenção, o lado menos e o outro lado da superfície é o lado mais. Ora bem, suponhamos que num desses lados incide energia eletromagnética, incide radiação. Ora bem, suponhamos que na unidade de tempo, suponhamos que num dos lados dessa superfície a energia com
comprimentos de onda entre lambda e lambda mais d lambda, portanto, essencialmente energia monocromática, com essencialmente energia associada a comprimentos de onda lambda, é dw lambda. Se essa energia incidir na superfície no intervalo de tempo dt, então a potência radiativa, portanto a energia por segundo, é dw lambda sobre dt. O valor da energia por intervalo unitário de comprimento de onda pode obter-se dividindo essa potência radiativa por d lambda. E este quociente, dw lambda sobre d lambda vezes dt, representa o fluxo, designa-se por fluxo espectral de energia radiante. Espectral porque está associada a um determinado comprimento de onda e, por consequência, a uma determinada frequência. No sistema internacional, temos, portanto, joule por segundo por nanómetro a menos 1. O nanómetro é, digamos, a unidade, ou o micrómetro, é a unidade utilizada para exprimir comprimentos espectrais, portanto, comprimentos de onda. Portanto, joule por segundo por nanómetro é a unidade em que se exprime o fluxo espectral. Ou seja, o watt por nanómetro, ou watt vezes nanómetro a menos 1. Se nós integrarmos o fluxo espectral para todos os comprimentos de onda, então passamos a ter o fluxo total incidente sobre essa face escolhida da superfície considerada. Bom, e no sistema internacional, integrando para todos os comprimentos de onda, ficamos com uma grandeza que tem apenas dimensões de potência e que se exprime em watts no sistema internacional. Passamos agora a um outro conceito muitíssimo importante, que é o conceito de radiância espectral. Ora bem, imaginem que nós temos um feixe radiativo monocromático, portanto com uma frequência e um comprimento de onda bem definidos, paralelo e uniforme. Ora bem, esse feixe está nesta figura pictoricamente representado pelas setas. Bom, e já sabemos que estas setas simbolizam o tal feixe de fotões associado a uma onda eletromagnética monocromática. Consideremos uma superfície A, cuja normal é paralela ao feixe. Isto é, a superfície é ortogonal ao feixe. Bom, e vamos designar por n índice 0 o número de fotões que, na unidade de tempo, atravessam a superfície A. Bom, se epsilon for a energia de cada fotão, então n0 vezes epsilon dá-nos a potência radiativa que atravessa a superfície A. Bom, agora, imaginemos que rodamos a superfície A de um determinado ângulo nu. E perguntamos, nestas condições, qual é o número de fotões que atravessa a mesma área A, agora rodada do ângulo nu. Bom, como é fácil ver, esse número de fotões é inferior a n0, visto que só os fotões que cruzam a projeção da área A na direção do feixe, portanto, só os fotões que atravessam esta área é que vão cruzar a área A. Ora bem, isso significa, portanto, que n é n0 vezes o cosseno de nu. Bom, mas, então, é fácil concluir que n0 sobre A é igual a n sobre A vezes cosseno de nu. Portanto, nós temos aqui uma grandeza que é válida para qualquer ângulo nu e que nos diz o seguinte: o número de fotões que atravessa a unidade de área colocada normalmente à direção de propagação da radiação é sempre o mesmo. E, portanto, este número é uma propriedade exclusiva do campo radiativo e não depende da orientação do elemento de área A. Portanto, isto é uma conclusão muito importante. Nós temos aqui uma quantidade, n sobre A cosseno de nu, válida para qualquer nu, e que é uma propriedade
do campo da radiação e não depende da orientação do elemento da área A. Bom, isto leva-nos então a definir uma grandeza a que chamamos a radiância espectral e que se representa pela letra L, que é definida como a integranda, a função integranda deste integral múltiplo que está aqui representado. Reparem, nós estamos a integrar no tempo, estamos a integrar nas frequências, pronto, dω, estamos a integrar na área colocada normalmente à direção de propagação da radiação, dA cosseno de nu, e estamos a integrar para todos os ângulos sólidos do hemisfério onde existe a radiação incidente na superfície A. Portanto, eu estou a integrar L em tempo, entre dois instantes T1 e T2, estou a integrar entre duas frequências ω1 e ω2, estou a integrar sobre uma área A para todo o ângulo sólido, ou para o conjunto dos ângulos sólidos, onde há radiação incidente sobre A. L, por sua vez, depende da posição da área, depende da orientação central de cada ângulo sólido, ω vetor, depende da frequência e do tempo. Portanto, este L é, no fundo, uma função de distribuição que caracteriza que é função, de facto, exclusiva do campo de radiação. Reparem, este integral representa, portanto, a energia radiante total que vai atravessar aquele elemento da área A no intervalo de tempo T1, T2, na direção ω, nesta direção ω, centrada no ângulo sólido dω e confinada ao intervalo de frequências ω1, ω2. Portanto, toda essa energia radiante que vai atravessar A é dada pelo integral que vos mostrei no slide anterior. Bom, ou seja, a radiância representa, portanto, o quê? Representa energia, basta olhar para a integranda completa, representa energia por unidade de tempo, por unidade de ângulo sólido, por intervalo unitário de frequências e por unidade de área colocada normalmente à direção de propagação da radiação. Isto é que é a radiância. E, por consequência, a radiância, como mostra a linha inferior deste slide, no sistema internacional, exprime-se em watt por metro quadrado, por estéreo-radiano e por nanómetro. Portanto, já sabemos que o nanómetro é normalmente a unidade para representar comprimentos de onda, portanto, é a unidade de comprimento no domínio espectral. Portanto, esta é a unidade em que se exprime, ou as unidades em que se exprime a radiância no sistema internacional. Ora bem, se nós integrarmos a radiância espectral para todos os ângulos sólidos de um hemisfério onde está a radiação incidente na área A, portanto, como mostra aqui a linha do meio deste slide, portanto, eu estou a integrar a radiância espectral para todos os ângulos sólidos. Bom, então, e aquele 2π do integral representa que eu estou a integrar num hemisfério onde está a radiação incidente no plano. Bom, então obtenho uma quantidade a que chamo, que se pode exprimir por E lambda ou por EF ou por E ômega, uma vez que eu posso mudar de variáveis sempre que o quiser, é que se dá o nome de irradiância espectral. Por consequência, a irradiância exprime-se, reparem, tal como a radiância, exprime-se em watt por metro quadrado por nanómetro. Uma vez que eu integrei para todos os ângulos sólidos, o estéreo-radiano desapareceu. Ora bem, como o ângulo sólido dω se exprime sendo de nu, dφ, onde o φ é o azimuth e varia entre 0 e 2π, e o nu num hemisfério varia, é a colatitude, varia entre 0 na direção da perpendicular ao plano até π sobre 2, na direção assente sobre o plano, este integral
em φ e em nu, dá-nos o valor da irradiância espectral. Ora bem, reparem no seguinte, a radiância espectral determina a irradiância, mas a recíproca não é verdadeira. Se eu conhecer a irradiância, eu não conheço a radiância, necessariamente. Mais ainda, é que enquanto que a radiância é uma propriedade exclusiva do campo de radiação, a irradiância não o é, visto que a irradiância depende da orientação do elemento de área sobre a qual a radiação incide. Ora bem, há uma única exceção, que é a do campo de radiação isotrópico, ou seja, o campo de radiação em que a radiância é a mesma qualquer que sejam os valores de nu e φ. Ou seja, a radiância é a mesma para todas as direções. Há isotropia. Então, neste caso, a radiância sai do integral e o integral angular em nu e em φ vale π, e neste caso a irradiância espectral é π vezes o valor da radiância e, por consequência, é também uma propriedade característica do campo de radiação, uma propriedade exclusiva do campo de radiação. Claro que podemos dizer que para um campo isotrópico a radiância é a irradiância a dividir por π. Pronto, já falámos das unidades em que se exprime a irradiância no Sistema Internacional. Se integrarmos a irradiância espectral para todos os comprimentos de onda, obtemos uma grandeza que se designa por irradiância total e que no Sistema Internacional se exprime em watt por metro quadrado. Portanto, temos potência por unidade de área, ou seja, também se diz uma densidade de potência. Lembram-se que o fluxo era uma potência, tinha dimensões de potência. Portanto, a irradiância total também se chama uma densidade de fluxo. Bom, passamos agora a um outro aspecto muitíssimo importante, que é o da radiação de cavidade. Antes disso, só mais uma nota. Nós temos falado de radiação, portanto, ondas eletromagnéticas ou feixes de fotões com frequências bem definidas. Portanto, radiação dita monocromática. Ora bem, mas claro que eu posso ter uma onda eletromagnética que não seja plana monocromática. Então, por que é que eu me estou a limitar a falar deste tipo de ondas? Bom, porque uma onda eletromagnética arbitrária pode, pelo teorema de Fourier, ser considerada como uma sobreposição linear de ondas planas monocromáticas. É essa a razão porque temos falado só deste tipo de ondas. Bom, ainda um outro reparo importante, que é este, é que se nós quisermos substituir a radiância como função de ômega por uma radiância como função de lambda do comprimento de onda, então o que temos que fazer é substituir L de ômega d ômega por um L de lambda d lambda. E, por consequência, eu tenho que fazer a mudança de variável no argumento da radiância e tenho que fazer a mudança de variável na diferencial de ômega. Portanto, L de ômega d ômega passa a ser igual a L lambda d lambda. Tanto faz tratar de frequências como de comprimentos de onda, uma vez que a velocidade de propagação é sempre a mesma. Ora bem, agora vamos tratar de um outro aspecto que é este. É radiação de cavidade. O que é que isto quer dizer? Ou seja, radiação em equilíbrio com a matéria. Portanto, imaginem que num corpo não especificado se faz uma cavidade, bom, que essa cavidade não deixa sair energia radiante para o exterior, portanto, é uma cavidade cujas paredes vão ser impermeáveis à radiação e que, em seguida, o corpo é colocado à temperatura T fixa. Bom, passado algum tempo, na cavidade, temos um campo de radiação à temperatura T, portanto, a mesma temperatura das paredes da cavidade,
campo esse que está em equilíbrio com a matéria que constitui as paredes da cavidade. Portanto, temos radiação em equilíbrio com a matéria. Ora bem, a questão que se coloca é: para esta radiação, qual é a densidade de energia ou, se preferirem, a irradiância? Aliás, uma está relacionada com a outra. Se nós conhecermos a densidade de energia, podemos, multiplicando por C sobre 4, obter a irradiância. Ora bem, em primeiro lugar, uma nota é que a densidade de energia ou a irradiância deste radiamento em equilíbrio com a matéria é uma função universal da frequência ou do comprimento de onda e da temperatura da cavidade. Bom, como é que isso se demonstra? O que quer dizer universal? Quer dizer que essa função que exprime a densidade de energia ou a irradiância não depende nem da natureza das paredes que são fronteira da cavidade, nem da forma da cavidade, nem da natureza ou forma de qualquer corpo que seja colocado dentro da cavidade. É, de facto, uma função exclusiva da frequência e da temperatura. Portanto, para uma dada frequência, é uma função exclusiva da temperatura. Então, essa radiação também se chama radiação térmica ou radiação por incandescência. Portanto, é uma radiação cuja densidade de energia, ou seja, cuja quantidade e cujo fluxo monocromático ou irradiância, qualidade da energia, como função do comprimento de onda, são funções universais. Por consequência, como é que eu posso demonstrar isso? Bom, eu posso demonstrar isso recorrendo ao segundo princípio da termodinâmica. Se eu admitir que esta tese não é verdadeira, portanto, que a densidade de energia não é uma função universal do comprimento de onda ou frequência e da temperatura, eu consigo conceber uma forma de violar a segunda lei da termodinâmica e, em particular, o enunciado de Kelvin dessa mesma segunda lei. Por consequência, a termodinâmica, em particular a segunda lei da termodinâmica, garante que essa função, que dá a densidade de energia ou a irradiância da radiação térmica ou da radiação por incandescência, é uma função universal da frequência, o comprimento de onda e da temperatura. Bem, ora bem, nós falámos de radiação por incandescência. Pergunta-se, há radiação que não seja por incandescência? E a resposta é há. Todas as outras formas de radiação têm a designação geral de radiação por luminescência. Mas essa radiação não é uma radiação que esteja em equilíbrio termodinâmico. Por consequência, nós vamos apenas considerar o radiamento térmico ou a radiação por incandescência. Ora bem, a irradiância espectral desse campo de radiação térmica ou radiação de cavidade, a forma dessa função, como já disse, é a função exclusiva da frequência ou comprimento de onda e da temperatura, foi estabelecida por Planck. E a forma dessa função é conhecida pelo nome de lei de Planck da radiação térmica. E está aqui a forma dessa função. Portanto, a irradiância depende de ômega e de T. O asterisco é para dizer que se trata da irradiância da radiação térmica. O PE vem de Planck equilíbrio. Bom, portanto, porque temos uma situação de equilíbrio termodinâmico a uma determinada temperatura e a forma da função está à direita. Reparem que, descontando as constantes, intervêm aqui constantes fundamentais da física, a constante de Planck, a velocidade de propagação da luz, temos o cubo da pulsação e em baixo temos uma exponencial cujo expoente é h traçado ômega sobre kT. K está cá em baixo, o valor é a constante de Boltzmann e a exponencial está, ou a exponencial está subtraído o número 1.
Se eu quiser fazer a mudança de variável para lambda, absorvendo já o fator que vem de eu exprimir d ômega em função de d lambda, então a expressão é a expressão de baixo. Portanto, à parte constantes, temos um quociente em que no numerador está a potência menos 5 do comprimento de onda e em baixo temos na mesma exponencial. Agora o expoente está expresso em função do comprimento de onda, portanto temos hc sobre k lambda t, depois menos 1. A constante de Boltzmann pode ser interpretada, que tem este valor no sistema internacional, 1,38 vezes 10 a menos 34 joule por Kelvin, pode ser interpretada como o fator de conversão de temperatura em energia. Portanto, nós dizemos que 1 Kelvin vale 1,38 vezes 10 a menos 34 joules. Bom, só mais uma nota ainda, para quem sabe mecânica estatística e observa a forma da lei de Planck do radiamento térmico, verifica que se trata da expressão relativa a um gás de partículas ditas bosões, isto é, partículas de spin inteiro. Neste caso, fotões, que são partículas de spin 1. Portanto, no fundo, temos aqui uma expressão da distribuição de Bose-Einstein da mecânica estatística. Ora bem, mas atenção, como é que Planck chegou à forma desta função? Portanto, nós já vimos que a irradiância da radiação térmica, ou do radiamento térmico, é uma função exclusiva da frequência ou comprimento de onda e da temperatura. E os físicos do século XIX, princípios do século XX, tentaram obter a forma dessa função. Bom, e houve, efetivamente, dois físicos, Rayleigh, Lord Rayleigh, o nome dele era John Strutt, e James Jeans, um outro físico, que com Rayleigh propôs uma forma analítica para essa função do comprimento de onda e da temperatura. Só que essa expressão foi obtida para grandes comprimentos de onda. E essa expressão tinha um defeito crucial. Crucial no sentido de ser posta de lado. É que, quando se fazia o comprimento de onda tender para zero, a irradiância tendia para infinito. Bom, a esse facto chamou-se a catástrofe do ultravioleta, porque o ultravioleta está nos pequenos comprimentos de onda. Claro que o que não fazia sentido era termos uma expressão estabelecida para grandes comprimentos de onda e depois querer fazer a extensão dessa expressão para todos os comprimentos de onda e, em particular, fazer o comprimento de onda tender para zero. Bom, portanto, aparecia aí a catástrofe do ultravioleta. Outro físico alemão, Wien, tentou também obter a forma desta função universal, já referida, e trabalhou nos pequenos comprimentos de onda. Então, a expressão de Wien, distinta da expressão de Rayleigh-Jeans, não conduzia a nenhuma catástrofe. Bom, mas não era observada para grandes comprimentos de onda. Portanto, tínhamos duas versões antagónicas, digamos assim, da função universal que dá a densidade de energia ou a irradiância do radiamento térmico. Bom, foi Planck, precisamente, que resolveu essa distinção e estabeleceu a expressão que vos mostrei atrás, que é válida e confirmada experimentalmente para todos os comprimentos de onda. Mas é que para grandes comprimentos de onda, a lei de Planck tem uma forma aproximada que coincide com a estabelecida por Rayleigh e Jeans. E para pequenos comprimentos de onda, a lei de Planck tem uma forma aproximada que coincide com a lei da radiação de Wien. Bom, só para voltarmos aqui, reparem, olhando para a expressão de baixo, grandes comprimentos de onda. Então, o expoente da exponencial é muito pequeno. E, portanto, o valor da exponencial é pequeno. Portanto, a exponencial
é aproximadamente 1 mais o seu expoente. Quando tiro 1, fico só com o expoente. Então cai na expressão aproximada de Rayleigh-Jeans. Para pequenos comprimentos de onda, pequenos lambdas, o expoente da exponencial é enorme. Sendo enorme, o menos 1 pode ser ignorado face à exponencial. Caímos na expressão de Wien. Portanto, a lei de Planck contém como situações limite as leis aproximadas de Rayleigh, de Jeans e de Wien, mas é válida e é confirmada experimentalmente para todo o intervalo de comprimentos de onda entre 0 e mais infinito. Nesta figura, nós estamos a comparar, as abscissas são frequências, as ordenadas são irradiâncias, e o que nós vemos é que quando as frequências aumentam, portanto, quando os comprimentos de onda diminuem, vemos a linha a vermelho, que seria a representação gráfica da lei de Rayleigh-Jeans, a tender para infinito, a catástrofe do ultravioleta, o que não acontece com a linha azul estabelecida por Wien. A curva a verde, que coincide para os pequenos comprimentos de onda com a lei de Wien, é a curva de Planck, que é a curva confirmada experimentalmente para todos os comprimentos de onda. Só que, para Planck estabelecer de forma definitiva e por considerações termodinâmicas a sua lei do radiamento térmico, ele teve que fazer uma hipótese que não está contida na física clássica. Isto é, a física clássica mostrou-se incapaz de conduzir a uma expressão aceitável da irradiância do radiamento térmico. Foi preciso, portanto, houve um colapso da física clássica que foi resolvido quando Planck introduziu uma hipótese, a hipótese dos quanta, que está na base da mecânica quântica, mas que era uma hipótese perfeitamente revolucionária e inaceitável no âmbito da física clássica. Então, em que é que consistiu essa hipótese? Planck considerou que as trocas de energia radiante entre os osciladores que constituem as paredes da cavidade e a radiação que preenche a cavidade, essas trocas só se podiam fazer por quanta de energia. Isto é, não se podiam fazer por valores que variavam continuamente a energia, mas só se podiam fazer com trocas de pacotes, chamemos-lhe assim, de energia. Os quanta de energia. Portanto, Planck foi genial em 2 aspectos. Resolveu uma questão fundamental da física clássica, saindo da física clássica e propiciando uma hipótese que serviu depois de base ao estabelecimento da mecânica quântica, com Schrödinger, Heisenberg e outros. Bem, portanto, temos aqui radiação térmica e irradiância da radiação térmica, ou densidade de energia da radiação térmica, que é uma função universal, função exclusiva da frequência ou do comprimento de onda, conforme se preferir, e da temperatura. Agora, mais alguns conceitos importantes. Se nós imaginarmos que na superfície de um corpo incide uma energia espectral, portanto, de comprimento de onda lambda, já sabemos o que isto quer dizer, é lambda. Vamos imaginar, por exemplo, que essa energia incide sobre a superfície do corpo na unidade de tempo, na unidade de área e por intervalo unitário de comprimento de onda. Mas, pronto. Então, o que é que vai acontecer a essa energia? Penetra no corpo e, em geral, parte será absorvida, é a primeira parcela do segundo membro, parte será refletida e parte será, pura e simplesmente, transmitida. Se nós dividirmos ambos os membros desta igualdade pelo valor total da energia, portanto, pelo valor que está no primeiro membro, obtemos a relação seguinte: 1 igual à soma de 3 coeficientes, que são números adimensionais, porque são quocientes de energia. Bom, são números positivos, cujo valor está entre 0 e 1. Bom, então, a A lambda dá-se o nome de absortância espectral, a R lambda de refletância espectral e a T lambda de transmitância espectral.
Bom, se nós integrarmos estes coeficientes para todos os comprimentos de onda, então obtemos os valores totais para toda a gama de radiação incidente na superfície do corpo e que se chamam simplesmente a absortância, a refletância e a transmitância. Ora bem, mas, novamente, números entre 0 e 1, portanto, números não negativos, mas entre 0 e 1, cuja soma é 1. Isto significa, portanto, que se algum destes números tomar o valor 1, os outros dois têm que ser 0. Por exemplo, se o corpo for um refletor perfeito, se o coeficiente de reflexão for 1, portanto, o corpo não absorve nem transmite nada. Se o corpo for um absorvente perfeito, portanto, se a absortância for 1, bom, então o corpo não reflete nada nem transmite nada. E por aí fora. Ora bem, a imitância... Reparem no seguinte. Nós estamos a falar de um corpo num campo de radiação. Mas o próprio corpo emite radiação. Porquê? Bom, isso foi postulado por Prévost, constitui o princípio de Prévost, que todo o corpo cuja temperatura seja superior a 0 Kelvin, portanto seja superior ao zero absoluto, emite energia radiante. Portanto, todos os corpos que nos cercam e nós próprios emitimos energia radiante, ou se preferirem emitimos fotões, ou se preferirem emitimos ondas eletromagnéticas. Bem, portanto, o corpo, ele próprio, também emite energia independentemente do campo de radiação que o cerca e onde ele está mergulhado. Bom, então nós podemos definir a imitância espectral e esta imitância vem de irradiância emitida. Até agora nós falamos de irradiância como um conceito que se refere a energia radiante recebida por uma superfície. Bom, podemos pensar agora exatamente num conceito análogo, mas que se refere à energia emitida pela superfície ou através da superfície. Bom, então podemos falar da imitância espectral e da imitância total. A imitância espectral exprime-se em watt por metro quadrado por nanómetro e a imitância total em watt por metro quadrado. Claro que a imitância total é o integral para todos os comprimentos de onda da imitância espectral. Portanto, se eu multiplicar a imitância espectral E lambda por d lambda dA dt, fico com a energia que o elemento de área dA emite no tempo dt com comprimentos de onda entre lambda e lambda mais d lambda. Portanto, é uma definição perfeitamente paralela àquela da irradiância, só que a irradiância refere-se à energia recebida, enquanto que agora estamos a referir-nos à energia emitida. Bom, agora vamos considerar uma outra situação. Temos um corpo real, portanto, um corpo qualquer, no seio imerso na radiação de cavidade. Bom, portanto, temos um radiamento térmico, em equilíbrio termodinâmico à temperatura T, e temos um corpo real imerso nesse campo de radiação. Bom, vamos considerar que esse corpo está em equilíbrio com o campo de radiação. Portanto, isso significa que esse corpo emite o mesmo que absorve. Porque senão não estaria em equilíbrio à temperatura da cavidade, que é a temperatura das paredes da cavidade. Ora bem, então nós vamos chamar absorvidade espectral àquele coeficiente que, multiplicado pela irradiância do corpo, do campo do radiamento térmico, PE, portanto, vamos chamar absorvidade espectral alfa àquele coeficiente que, multiplicado por P índice E de ômega, dá a quantidade de energia que é absorvida pelo corpo, que é absorvida por unidade de área, por unidade de tempo e com frequências entre ômega e ômega mais d ômega. Ora bem,
Então, que é absorvida por intervalo unitário de frequências. Ora bem, então se alfa de ômega PE representa a energia absorvida pelo corpo, se nós integrarmos para todas as frequências, bom, ficamos com a energia total absorvida pelo corpo. Se agora definirmos emissividade espectral como sendo aquela grandeza epsilon, que multiplicada pela irradiância do radiamento térmico, dá a energia emitida pelo corpo por unidade de tempo, por unidade de área, por intervalo unitário de frequências, bom, então, para haver equilíbrio, toda a energia emitida para todas as frequências tem que ser igual à energia absorvida, porque senão não há equilíbrio e a temperatura do corpo não se mantém constante. Claro que o corpo pode demorar algum tempo a ficar em equilíbrio, mas uma vez em equilíbrio, esta igualdade deve verificar-se. Reparem que é uma condição suficiente para que esta igualdade se verifique, que a absorvidade espectral seja igual à emissividade espectral, porque se assim for, como o PE é o mesmo dos dois lados, as integrandas são iguais e os integrais são iguais. Bom, pergunta-se, será que esta igualdade, que é a condição suficiente de equilíbrio, é também necessária? Isto é, se há equilíbrio, isso implica que o alfa seja igual ao epsilon? Bom, a resposta é sim, pelo princípio do balanço microscópico. Isto é, nós não podemos concluir que a condição é necessária por considerações globais de igualdade de energias trocadas, absorvidas e emitidas. Temos que recorrer ao princípio do balanço microscópico ou o princípio do balanço detalhado, o Principle of Detailed Balance, como chamam os ingleses. Bom, então, recorrendo a esse princípio, portanto, em que a igualdade não é apenas global, é detalhada frequência a frequência, então sim, a condição é também necessária. Então esta igualdade, que é necessária e suficiente para o equilíbrio de um corpo real com radiação térmica ou radiação de cavidade, esta condição chama-se a lei de Kirchhoff, bom, que era um físico alemão. Claro que a lei de Kirchhoff é uma lei adicional à lei de Planck, do radiamento térmico. Não é uma consequência da lei de Planck. Há outras leis da radiação que, como veremos na próxima lição, são de facto consequências, são corolários da lei de Planck. A lei de Kirchhoff não. A lei de Kirchhoff relaciona ou mostra como é que o radiamento térmico, regido pela lei de Planck, interatua com corpos reais. Bom, claro que a emissividade espectral, reparem, vezes a irradiância da lei de Planck, é, no fundo, a imitância espectral do corpo. Portanto, a emissividade espectral é um quociente entre a imitância espectral do corpo e a imitância espectral do radiamento térmico. Bom, e então esta igualdade constitui a lei de Kirchhoff. Portanto, a absorvidade espectral é igual ao quociente entre a imitância espectral e a imitância espectral do radiamento térmico. Bom, se nós agora considerarmos um corpo para o qual o produto alfa de ômega vezes PE de ômega é igual a PE de ômega, qualquer que seja o ômega, bom, então, pela lei de Kirchhoff, se esse corpo estiver em equilíbrio com o radiamento térmico, a emissividade espectral é também igual a 1 para todo o ômega. Bom. E, por consequência, a imitância espectral do corpo é, qualquer que seja a frequência, a irradiância do radiamento térmico. Portanto, se eu tiver um corpo que, no fundo, tem uma absorvidade igual a 1, por consequência, generalizando agora e deixando o radiamento térmico, eu tenho um corpo que absorve toda a radiação nele incidente, qualquer que seja o comprimento de onda, qualquer que seja a direção de incidência, qualquer que seja o estado de polarização da radiação.
Portanto, em quaisquer circunstâncias, toda a radiação nele incidente é completamente absorvida. Bom, se esse corpo estiver agora em equilíbrio com o radiamento térmico, então a sua imitância espectral é a irradiância do radiamento térmico. Bom, este corpo, que é o absorvente perfeito, designa-se por corpo negro. É claro que é um corpo ideal, é um corpo idealizado. Mas, quando o corpo negro está em equilíbrio com o radiamento térmico, a sua imitância é a do radiamento térmico. E por isso, a lei de Planck também se chama a lei da radiação do corpo negro. Bom, só que nós podemos falar de lei de Planck ou lei do corpo negro sem falar em corpos negros, porque a imitância do corpo negro em equilíbrio com a radiação é dada pela lei de Planck, uma vez que o alfa é 1 para todo o ômega. Bom, nós hoje vamos ficar por aqui em termos de conceitos. Eu julgo que não me esqueci de nada. Penso que não. Pronto. E portanto, nós vamos rever apenas os principais conceitos de que falámos hoje. Portanto, temos aqui um pequeno glossário. Bom, radiação. Portanto, é um processo de transferência de energia que não exige a presença de um meio material para ocorrer. A radiação tem energia. A energia de um campo de radiação por unidade de volume chama-se a densidade de energia e caracteriza a quantidade de energia desse campo. Fluxo espectral. Bom, o fluxo é uma energia radiante emitida por ou incidente numa superfície, por unidade de comprimento espectral e por unidade de tempo. Portanto, temos uma potência, energia por unidade de tempo, por unidade por intervalo unitário de comprimento de onda ou de frequência. O fluxo total é a energia radiante total emitida por ou incidente numa superfície por unidade de tempo. Portanto, o fluxo total é uma potência radiativa. Depois, portanto, quando eu digo aqui total, quer dizer o fluxo espectral foi integrado para todos os comprimentos de onda, ou para todas as frequências. A radiância espectral. O que é importante aqui é perceber que a radiância espectral é uma propriedade exclusiva do campo de radiação. Não depende da orientação da superfície sobre a qual a radiação incide ou superfície que emite ela própria radiação. Portanto, é a energia radiante por unidade de tempo, por unidade de comprimento espectral, por unidade de ângulo sólido e por unidade de área normal à direção de propagação da radiação. Se integrarmos a radiância espectral para todos os comprimentos de onda, temos uma radiância total, que representa, portanto, energia incidente ou emitida por unidade de tempo, por unidade de ângulo sólido e por unidade de área normal à direção de propagação da radiação. E é este normal que faz com que a radiância, quer a espectral, quer a total, sejam propriedades do campo de radiação. A irradiância espectral, é a energia radiante proveniente de todas as direções, incidente ou emitida por unidade de tempo, por unidade de comprimento espectral e por unidade de área. Por consequência, aqui o proveniente de todas as direções significa que integramos a radiância espectral para todos os ângulos sólidos do hemisfério. A irradiância total resulta da integração da irradiância espectral para todos os comprimentos de onda ou para todas as frequências. E, portanto, representa a energia radiante total proveniente de todas as direções, por unidade de tempo e por unidade de área. E, por consequência,
é uma potência por unidade de área e também se designa por densidade de fluxo, porque é, no fundo, potência é um fluxo por unidade de área, é a irradiância total. Depois definimos radiação por incandescência, ou radiação térmica, ou radiação de cavidade, que é uma radiação cuja densidade de energia e fluxos espectrais dependem apenas da temperatura. Portanto, é uma radiação cuja quantidade e qualidade dependem apenas da temperatura. E também se designa por radiação de cavidade, pelas razões já explicadas várias vezes. Radiação térmica é um sinónimo de radiação por incandescência. Portanto, é uma radiação que está em equilíbrio com a matéria, a uma determinada temperatura, e que é isotrópica e não polarizada. Reparem, o facto de que a temperatura intervém nestes conceitos é que liga esta matéria à termodinâmica. E não é, portanto, de espantar que Planck tenha estabelecido a sua lei, embora tenha tido que introduzir a hipótese dos quanta, por via termodinâmica. E, como se sabe, a mecânica estatística é a explicação microscópica da termodinâmica de equilíbrio. Bom, depois falámos da absortância espectral, que é a fração da energia radiante incidente na superfície de um corpo e que o mesmo corpo absorve. Portanto, há uma fração absorvida, e essa fração é a absortância espectral. A absortância total resulta da integração da absortância espectral para todos os comprimentos de onda. Portanto, representa a fração da energia radiante total para todos os comprimentos de onda que o mesmo corpo absorve. E depois temos conceitos. Se em vez de absorção falarmos da energia transmitida, temos uma transmitância espectral e uma transmitância total. Se em vez de energia absorvida pelo corpo falarmos da fração refletida, temos a refletância espectral e a refletância total. Depois, a lei de Planck, que é uma lei fundamental da física, que já não é só física clássica, porque Planck conseguiu esta genialidade, é que resolveu um problema fundamental da física clássica, saindo da física clássica, portanto, abrindo caminho para a chamada física moderna, se quiserem. Lei de Planck é o nome dado à função de distribuição espectral da densidade de energia ou da irradiância da radiação de cavidade. Trata-se de uma lei universal, cuja formulação exigiu a Planck a introdução da hipótese dos quanta, que está na base da mecânica quântica. Depois temos um corpo negro. O corpo negro é um corpo ideal, cuja absortância é igual à unidade. Qualquer que seja o comprimento de onda, a direção de incidência ou a polarização da radiação. Se o corpo negro estiver em equilíbrio com a radiação de cavidade, então a sua imitância espectral é também dada pela lei de Planck. Daí que a lei de Planck seja a lei da radiação do corpo negro. Ou dita do corpo negro. Mas podemos falar dela sem falar em corpo negro. E podemos considerar a definição geral do corpo negro e a situação em que o corpo negro está em equilíbrio a uma determinada temperatura. Depois temos a emissividade espectral, portanto é o fator que, quando multiplicado pela irradiância do corpo negro, dá a taxa de emissão de energia radiante por um corpo real, em todas as direções, por unidade de área e por intervalo unitário de frequências, ou de comprimentos de onda. Portanto, a emissividade espectral é de um corpo real. Mas relaciona o corpo real com o corpo negro, visto que é precisamente o fator que, multiplicado pela irradiância do corpo negro, nos dá a irradiância do corpo real. A absorvidade espectral é o fator que, quando multiplicado pela irradiância do corpo negro, nos dá a taxa de absorção de energia radiante de um corpo real por unidade de área por intervalo unitário de frequências, e energia essa proveniente de todas as direções.
Finalmente, a lei de Kirchhoff afirma que para um corpo em equilíbrio com o radiamento térmico ou com radiação de cavidade, a emissividade espectral é igual à absorvidade espectral. Ou, se quiserem, a emissividade espectral do corpo real a dividir pela emissividade dada pela lei de Planck, ou emissividade do corpo negro, se assim quisermos, é igual à absorvidade espectral do corpo. Portanto, a absorvidade é emissividade a dividir pela emissividade do corpo negro à mesma temperatura. Isto é a lei de Kirchhoff, que, portanto, relaciona os corpos reais com um corpo ideal que, em equilíbrio à temperatura T, tem uma irradiância dada pela lei de Planck, que é o corpo negro. E pronto, ficamos hoje por aqui. Até à próxima lição. Muito obrigado.